com o meu filho, agradecendo já o casal, nossa irmã Cleide, pastor Toninho, que mora no meu coração, né? Saiu ali do congrego, mas ele continua meu pastor, né? Minha pastora, porque eu amo mesmo de coração, né? Graças a Deus. E eu quero agradecer a Deus por todas as maravilhas que Ele tem nos feito, porque o nosso Deus é bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Lucas, né? Onde foi lido o tema, se encontra no capítulo 1, verso 5 e 7. Porque para Deus nada é impossível. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo, uma só voz, bem forte. Porque para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro deste versículo, né, o nosso irmão pastor tirou o tema, que o tema diz: o agir de Deus no impossível. A igreja repete comigo mais uma vez: o agir de Deus no impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E olhando para essa passagem, né? E olhando para esse tema, quando podemos contar com Deus? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando os nossos adversários são mais fortes do que nós. Aleluia. Quando podemos contar com o agir de Deus em nossas vidas? Quando os nossos adversários são mais fortes do que nós. Louvado seja o nome do Senhor. E olhando para essa passagem, olhando para essa frase, nós vemos ali, irmão, no livro de 2 Reis, no capítulo 18, a partir do verso 13, aleluia, ali mostrando uma situação bem difícil diante, aleluia, do rei chamado Ezequias. A palavra do Senhor nos diz que o rei Ezequias era um homem, aleluia, que temia ao Senhor, era um homem que servia ao Senhor em sinceridade, era um homem, aleluia, que servia o Senhor, aleluia, com tudo que ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz também, aleluia, que naquela época havia muitos passando por momentos difíceis, muitos reis. Louvado seja o nome do Senhor, porque havia ali um homem chamado rei Senaqueribe, um homem muito mau, um homem, aleluia, que tinha poder. Ele tinha muito poder naquela época. Era um homem que saía saqueando todos os reinos. A palavra do Senhor fala que era um exército muito grande. A palavra do Senhor fala que aquele homem, aleluia, tinha derrubado 46 cidades muradas. Então o poder dele, ele saía tomando ouro e prata. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei Ezequias já estava cansado por passar por essa situação. Aleluia. Era um homem que serviu o Senhor. Aleluia. Mas portanto estava subjugado sobre a opressão de Senaqueribe. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele cansou. A palavra do Senhor fala que ele parou de pagar tributo para Senaqueribe. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, irmão, foi uma afronta para aquele rei. Quando Ezequias decidiu não mais compartilhar os seus bens, tributo, naquela época, porque por ele ser poderoso, muitos temiam ele, quando ele se achar que era todo poderoso. Mas aí Ezequias, ele serviu Deus mais poderoso do que Senaqueribe. E ele tomou uma decisão: isso não pode mais continuar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Certa vez, aleluia, o Senhor muitas vezes permitia que Senaqueribe saqueasse a cidade. Era como um chicote para castigar o povo de Israel, porque o povo de Israel, ele sempre entregava a esfera na porta. Deus mandava ele pelo lado e o povo de Israel começava a ir por outro. Aí Deus levantava Senaqueribe para castigar as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para que o povo pudesse começasse a pensar, começasse a olhar para dentro de si, começasse a se reconhecer, começasse a se humilhar. Aleluia. E perguntar para Deus o que precisava melhorar. Agora imagine, irmão, que situação. O rei Senaqueribe saqueou 46 cidades. Cidades fortes, muro, foram tudo para baixo. Aleluia.
Senhor diz que Ezequias se humilhou. E eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite: o segredo está na humilhação, o segredo está nas lágrimas, porque a lágrima move o céu, lágrima de crente fiel move o céu, lágrima de crente fiel, a janela do céu se abre. Aleluia, lágrima, porque Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E começou então Ezequias a se humilhar na presença do Senhor, do Deus Altíssimo. Diz a palavra do Senhor que estava lá toda a guarda de Senaqueribe, pronto para assim atacar a cidade, pronto para acabar com tudo, para devastar com tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abre a janela do céu, envia o anjo, e diz a palavra do Senhor que foi mais de 180 homens para o chão. Aleluia, Deus obedeceu com a providência. Não precisou Ezequias colocar a mão, Deus colocou a mão e deu a vitória para Ezequias. Ele não tinha condições de vencer aquela batalha. Foi como foi louvado o hino de Davi, que matou o gigante. Olhando na hoste humana, Davi não tinha condições de vencer aquele gigante, mas o Deus do impossível estava com Davi. Aleluia, isso é o segredo do crente. O crente que adora o Senhor. Eu não sei qual é a situação que você tem apresentado de Deus diante do Senhor, mas eu quero te dizer nesta noite: o crente exerce a tua fé, porque exercendo a tua fé que Deus vai te honrar. Deus procura crentes que exercitam a fé. É preciso nesses últimos dias os crentes exercitarem a fé. Aleluia! Ezequias exercitou a fé dele. Quando Ezequias soube que Senaqueribe estava zombando, Ezequias se irou. Imagine Deus. Imagine Deus. Aí o Senhor começou, aleluia, a dialogar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor começou a trabalhar, aleluia, na vida de Davi. Foi coisa linda, foi coisa maravilhosa. Quando todo mundo estava esperando a queda de Davi, quem caiu foi um gigante. O gigante está grande na tua vida, mas em nome de Jesus ele vai ter que cair, porque é maior que está contigo. Coloque a tua fé em ação, porque Deus vai te honrar. Coloque a tua fé em ação, que os olhos espirituais vão ser abertos e tu vai contemplar a glória de Deus. Aleluia, ainda narra aqui a história no 2 Reis, capítulo 6. Uma coisa muito linda que eu acho e gosto dessa passagem, que é também Samaria quando foi cercada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi cercado pelos inimigos. Ali os inimigos usam uma estratégia, cercou toda Samaria, não podia nem entrar e nem sair, exportação, importação não podia sair. O povo foi acabando a comida e o povo começou a passar fome. Ficou uma situação tão difícil, mas tão difícil, que a passagem fala que a própria mãe matou os irmãos. Misericórdia, se colocam nós que somos mãe. Olha, a situação foi tão crítica que teve que matar filho para comer. Olha a situação que estava naquela cidade. Olha a situação. Eu não acredito que Deus permitiu. É porque Deus estava chamando o povo para o castigo, para o arrependimento. Deus estava chamando o povo para colocar e olhar para dentro de si e reconhecer suas misérias. Porque quando o homem de Deus, a mulher, olha para dentro de si e reconhece as suas misérias, Deus, o alto céu da graça, e abençoa. Aleluia. E ali a Samaria estava nessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali também houve humilhação. Ali houve humilhação daquele povo. Quando eles reconheceram as suas misérias e começaram a se humilhar, aleluia, a vitória, pode prestar atenção, a vitória só vem depois da humilhação. A gente começa a ler a Bíblia e vê, irmão, que coisa linda. Quando o crente ele se humilha, aleluia, primeiro é um sinal já de arrependimento. Quando ele se humilha, aleluia, ele já está ali pedindo a Deus misericórdia, se arrependendo das suas misérias, porque por natureza humana nós somos miseráveis. Né? Louvado seja o Senhor. Se não for o Espírito Santo, se não for a graça de Deus para nos lapidar, para nos guardar, para nos livrar,
ali para a cidade começou a se humilhar, começou a buscar, porque a situação estava caótica, a situação estava terrível. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, a palavra do Senhor fala que Deus usou a boca do profeta. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo que aquela mesma hora, no outro dia, haveria comida. E um dos capitães duvidou, aleluia, duvidou da palavra do homem de Deus. E isso é problema. Nós não podemos duvidar da palavra, nós não podemos duvidar do profeta. Quando o profeta abre a boca, nós temos que tomar posse e acreditar. Aquele homem não acreditou. E a palavra veio sobre ele, aleluia, como a profecia diz: tu verás, mas não comerás. Aleluia, ele diz que o Senhor mandou ruído, aleluia, um barulho muito forte, aleluia, sobre todo aquele povo que estava ali para atacar a cidade. Aleluia, e saiu todo mundo correndo com medo. Pensaram, Deus, aleluia, confundiram a mente dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite que Deus, ele confunde a mente de muitos para dar vitória, viu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele usa aquele que tem para dar para aquele que não tem. Ele confunde a mente para fazer o trabalhar dele, porque ele é Deus, ele é Senhor. Aleluia, aleluia. E a palavra do Senhor fala que havia alguns leprosos fora da cidade, que estavam também passando necessidade. Os leprosos daquela época, eles não tinham contato com a sociedade. Quando eles ficavam leprosos, eles tinham que ir para fora da cidade para não contaminar os outros. Então era um povo excluído da sociedade, desprezado da sociedade. Aleluia. E a fome era tanto na vida daqueles miseráveis, que eles comunicaram um para o outro: vamos lá onde está os arraial dos assírios, vamos lá atrás de comida. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós formos para lá, pelo menos nós tentamos. E eles foram. Deus usou eles.Aleluia, chegaram lá, viram tanta comida, irmão, viram tanta fartura. Para eles foi novidade, para eles. E eles comeram, se saciaram, e ainda foram avisar para a cidade que tinha boas novas. Deus usou eles, irmão, para assim matar a fome daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Não despreze aquele que está ao teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Não despreze, que através dele pode vir uma grande bênção para você. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele não fez acepção de pessoas. Quem somos nós para fazer acepção de pessoas? Louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, é com o pequeno que Deus muitas vezes, aleluia, surpreende o grande. E você está na presença do Senhor. Aleluia. Queira sempre ser um pequeno, nunca queira ser grande, porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Exaltação e glória é para o Senhor. Nós somos servo, e servo tem que servir. Servo tem que servir. Quantos não querem mais servir? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos até mesmo não tem o nariz empinado? Para que isso? Nós somos um povo lavado, remido. E o Jesus falou: aprendei de mim, que sou humilde e simples. Aleluia, humilde, simples, prudente. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. E a palavra do Senhor fala que aquela cidade, aleluia, saciou a sua fome, porque Deus desceu com a providência. Para aquele capitão não haveria possibilidade. Ele falou que nem que a janela do céu se abrisse, jamais haveria comida naquele lugar. Aí Deus vem com a sua grandeza, com o seu poder, o impossível, e faz acontecer para mostrar que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Quando, irmão? Quando podemos contar com Deus? Segundo, quando o final inesperado chega. Louvado seja o Senhor. O nome do Senhor seja exaltado. Quando o inesperado chega em nossas vidas. Aleluia. Quantos aqui conhecem história de pessoas que estavam bem e de repente adoece, vai para o leito, e muitas vezes, muitos que não servem ao Senhor, parte, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu também na vida, ainda no capítulo fala aqui do livro de 2 Reis, capítulo 20, na continuação aqui, onde eu estava falando, 2 Reis 18, fala do homem que era Ezequiel, um homem que servia ao Senhor, um homem que temia ao Senhor. Agora ele chega a ser cometido por uma enfermidade, e os
ir até ele, para ele colocar a casa dele em ordem, que ele ia morrer e não ia viver. A Bíblia diz que quando o profeta Isaías deu as costas, o rei Ezequias virou seu rosto para a cama e chorou muito. E começou a dialogar com o Senhor mais uma vez. E a palavra diz que, a palavra do Senhor fala que as lágrimas de Ezequias moveu o coração do Senhor de uma tal forma, que antes do profeta, aleluia, atravessar o pátio, Deus brada do céu, manda o profeta voltar e profere uma palavra de vida para o profeta, para o rei Ezequias. Olha que coisa linda, olha que automático de Jeová, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi automático, ele orou, se humilhou, a lágrima desceu e subiu no coração de Deus. Deus quer ver lágrima de crente nesta noite. Deus quer ouvir o teu gemido, Deus quer ouvir a tua humilhação, e Deus quer receber as tuas lágrimas, porque através disso Deus vai te dar uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E foi acrescentado mais 15 anos de vida na vida do rei. Qual é o teu problema nesta noite? O que te assola? O que te aflige? Qual é o teu problema? Porque o Senhor está aqui para dar vitória à tua vida. Aleluia. É um parente que está longe, é uma libertação, eu não sei o que é, mas apresente, porque Deus, Ele é fiel para honrar a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel para mudar o teu cativeiro, seja ele espiritual, seja ele material. Ele é poderoso para mudar, porque Ele mudou a vida de muitos, e Ele quer mudar a tua também. Aleluia. E mais ainda espiritual, né, irmão? Porque uma guerra travada. Aleluia. O tempo está passando, Jesus está voltando e Satanás está lutando para tirar nós da presença do Senhor. Há uma luta travada, mas Deus tem renovo espiritual para você nesta noite. Deus tem renovo. Aleluia. Deus, aleluia, renovou a vida de Ezequias, dando mais 15 anos. Deus quer te renovar nesta noite. Deus quer dar uma vida espiritual saudável para você nesta noite. Talvez você foi bombardeado por setas malignas. Aleluia, mas em nome do Senhor dos Exércitos, Ele está aqui para te dar renovo. Receba renovo, receba força, porque Ele é a tua força. Ele é a tua força nesta noite. Ele é o teu socorro nesta noite. Ele é a porta aberta nesta noite para você. Aleluia. Ele é a libertação para você nesta noite. Creia, tome posse, porque Ele é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez, ali em São Paulo, quando morava em São Paulo, meu esposo foi numa das reuniões do Belenzinho, e ali tinha um missionário que ele estava fazendo a obra na China, e ele ganhou um casal de chinês para o Senhor. Aleluia. E eles estavam firmes na presença do Senhor. Estavam firmes porque Deus outra vez salvou, libertou. Aleluia. Ele reconheceu toda a grandeza que Deus fez sobre a sua vida, e servindo o Senhor com sinceridade. E ali, irmão, o missionário falou que com certeza foi a astúcia do adversário, porque, irmãos, nosso adversário, ele não dorme. Ele está 24 horas te observando. Louvado seja o nome do Senhor. Procurando uma brecha, procurando um espacinho para entrar e tragar a tua vida. E ali, o adversário, com certeza, não contente com a salvação, com a libertação daquele casal, a sua esposa vinha descendo as escadas e tropeçou, caiu e deu fratura na coluna, não podia mais andar. Ela ficou deitada sobre aquela cama por muitos dias. E ali aquele irmãozinho que era o seu esposo, que tinha aceitado Jesus, olhando para a situação da sua esposa, ele olhou para o céu e disse: olha, Senhor, antes de te servir, a minha esposa estava caminhando comigo. Hoje eu te sirvo, vou para a igreja só, e ela fica sobre esta cama. Senhor, eu não aceito isso. Eu vou dobrar os meus joelhos sobre esta cama, e só vou tirar eles do joelho do chão quando tu levantar a minha esposa.
depois testificou. Parou a noite ele orando e a esposa deitada. Amanheceu o dia ele orando e a esposa deitada. Passou o dia inteiro ele orando e a esposa deitada. Mas ele estava ali pedindo: Senhor, levante a minha esposa desta cama. 2 dias e meio, irmã, orando a Deus. Não levantou para tomar água, não levantou para nada ali, porque o propósito foi dobrar o joelho e só levantar quando Deus agisse. Novo convertido, veja que maravilha, viu, irmão? Isso é para nós que temos mais de 20 anos, 15, 10 anos. E de repente, irmão, eles ali se derramando na presença do Senhor, ele começa a sentir a cama se mexer. Aleluia. E quando ele levanta os seus olhos já cansados, porque cansou, ficou exausto, ele perseverou, ele não desistiu. E ele viu a sua mulher de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que coisa linda, irmão. Isso foi delícia, isso não é uma história de carochinha. Deus levantou a mulher da cama. O médico falou que ela não tinha mais condições de andar. Não tinha, como o irmão sabe, coluna de coluna é terrível. Ela está com coluna, não tinha mais. Mas Deus levantou. Eu quero te dizer uma coisa: a tua vitória está na tua perseverança. Perseverar, porque Deus vai dar vitória. Não dê ouvido para a seta do teu adversário. Ele não dorme, ele lança a seta na tua mente 24 horas. Mas maior é o Senhor e o Espírito Santo que está sobre a tua vida para rebater todas as setas inflamadas do maligno. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Quando podemos contar com a ajuda de Deus? Quando os nossos sonhos são impossíveis. Aleluia. Quando os nossos sonhos são impossíveis. Você tem algum sonho que diante da tua ótica humana é impossível? Se você tem nesta noite, comece a apresentar para o Senhor. Comece a apresentar para o Senhor, porque eu te apresento o Deus do impossível. Aleluia. E olhando para a palavra não tem como falar não, porque a gente olha e vê coisas maravilhosas Deus fazendo. E voltando para o texto, estava ali aqui no contexto do versículo que nós lemos, nós conhecemos a história de Zacarias e Isabel. A palavra do Senhor diz que eles já eram de idade, mas quando eles eram novos, aleluia, ela era estéril, como o pastor falou, uma mulher não tinha valor quando ela não podia dar filho. E eu acredito que eles, como servos do Senhor, eles fizeram campanha, oração, pediram o filho para o Senhor, aleluia. Mas aí o tempo foi passando e a velhice foi chegando. Eu acredito que Zacarias, o seu sonho de ser pai já foi se apagando. O sonho de Isabel de ser mãe também já foi se apagando, porque a velhice chegou. E na ótica humana, velho, a mulher que já avançou a idade, não tem mais, já era estéril, avançou a idade, então acabou. Eu acredito que eles enterraram esse sonho. Eu acredito que eles desistiram, porque não chegou o filho tudo esperado que eles queriam. Não chegou. Imagine, se coloca no lugar desse casal. Ela já era estéril, mas mesmo assim ele orava pedindo, porque ele sabia o Deus que ele servia. O tempo passou e nada aconteceu. A palavra do Senhor fala que quando o anjo visitou a Zacarias, ele disse: Zacarias, vendo turbou o mundo, aqui fala no versículo 10, capítulo 1, diz aqui no capítulo 1, verso 3: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe dará o nome de João. Agora imagina, irmão, velhos, não tinha, ela já era estéril, não tinha condições. A palavra do Senhor fala que ele duvidou. E foi tirado a voz, porque ele duvidou, porque pela ótica humana não tinha mais condição. Não existia mais condições, mas a bênção do casal veio. Não importa se demorou muito tempo, eu não sei quanto tempo você está pedindo, eu não sei quanto tempo você está perseverando, mas continua nessa
Aleluia. Imagina, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A tua bênção está chegando. E a tua bênção, quando chegar, você vai ficar surpreendida. Você vai ficar surpreendido. Porque quando é de Deus, aleluia, as trevas têm que sair. E o nome do Senhor tem que ser glorificado. Ele vai te surpreender. O casal foi surpreendido. Porque ele serviu Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a mensagem chegou até Maria, dizendo que ela era escolhida para ser a mãe do Salvador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela ainda questionou com o anjo, dizendo: como? Eu ainda não conheço o varão, aleluia, mas o anjo falou para ela: tu serás cheia do Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para deixar Maria ainda mais assim, tranquila, porque imagina, uma jovem, ela tinha média 14, porque eles casavam muito cedo, as mulheres judeias casavam muito cedo, com 15, 16 anos. E naquela época, se tivesse relacionamento fora do casamento, seria o cúmulo, seria o fim da vida dela. Mas para o anjo deixar ela tranquila, ele já falou do milagre de Isabel para ela. A tua prima está no 6º mês, aqui é estéril. Ele já deu essa mensagem completa para Maria, que era para Maria ficar tranquila, e era para Maria não se preocupar, porque o Deus que começou a boa obra, Ele era fiel para terminar. Louvado seja o Senhor. E eu quero dizer para você nesta noite: Deus começou a boa obra, Ele vai concretizar, Ele vai terminar na tua vida, na vida da tua parentela, porque Ele é poderoso e Ele é o Deus do impossível. Guarda isso na tábua do teu coração. Quando você se deparar com situações adversas, que diante da ótica humana não tem mais jeito, aleluia, lembre desta palavra: tu serve um Deus do impossível, tu serve um Deus todo-poderoso, um Deus que pode fazer o impossível por você. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus abençoou, e Deus deu vitória, aleluia. Nós olhamos para a Bíblia, irmão, em todas as partes, quando o homem e a mulher clamam a Deus, Deus responde com poder e com glória, aleluia, para que o nome dele seja glorificado para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar a igreja, com a permissão do pastor, para fazermos uma oração, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, né? Por todas as maravilhas. E você que tem problema, 2, 3 problemas, não sei, que diante dos teus olhos, diante da tua ótica humana, não tem condições, não tem. Deus está falando nesta noite que tem, porque Ele é o Deus do impossível. Nós vamos orar e acrescentar a cada uma causa que está aqui, enfermidade, seja na parentela, seja aqui dentro, Deus vai visitar, Deus vai descer o anjo de cura, e Deus vai curar, porque Ele é poderoso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que nos concedeste. Olha, Senhor da glória, neste momento, ó Pai, abre a janela do céu, meu Senhor, desce, ó Pai, tua cura, desce tua libertação, cura cativando nesta noite, ó Pai, abençoa a tua igreja, sustenta ela nas tuas mãos, Senhor, não deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possa caminhar à frente, avante, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, ministra a bênção na vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Pai, resolve o problema de cada um. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, entra, Pai, no impossível e torna possível, porque Tu é o Deus do impossível. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus.